E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai se aventurar por um tema que eu aposto que já passou pela cabeça de muita gente: o dízimo. Olá a todos! Giovana na área, pronta pra gente desvendar esse mistério que é o dízimo. Será que ele ainda faz sentido no mundo de hoje? Ou será que ficou lá no passado? É essa a pergunta de R$ 1 milhão que a gente vai tentar responder hoje. Isso aí. E para não ficar só na especulação, a gente preparou um material super completo, com artigos teológicos, opiniões de pastores, comentários de membros de diferentes igrejas, até análises de várias denominações. A ideia é ter uma visão bem ampla do tema, sabe? Com espaço para todos os pontos de vista. Bem do Deep Dive, né? É isso aí. A gente gosta de ir fundo nas coisas aqui, já que a gente está falando em fundo, vou começar lá na raiz, explorando a história do dízimo. Boa. Por onde a gente começa? Quando a gente fala de raízes históricas, é impossível não lembrar de Abraão e Jacó, figuras super importantes na Bíblia, né? E eles já praticavam dízimo muito antes da lei mosaica. Verdade. Lá em Gênesis 14, por exemplo, a gente encontra a história de Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso, depois de Abraão ter voltado de uma batalha vitoriosa. Mas será que esse exemplo de Abraão dando o dízimo dos despojos de guerra serve como modelo pra gente hoje? Será que esse contexto se aplica aos cristãos do século XXI? É uma boa pergunta. A gente precisa analisar esse caso com cuidado, né? Já em Gênesis 28, a gente encontra o Jacó fazendo uma promessa a Deus. Se Deus o acompanhasse em sua jornada e lhe desse sustento, ele daria o dízimo de tudo que recebesse. O que me chama a atenção nessas duas histórias é que, tanto no caso de Abraão como do de Jacó, o dízimo parece estar ligado a uma situação específica, né? Com um momento único, num contexto bem particular. Será que isso significa que o dízimo não era uma prática regular para eles? Faz sentido. É um ponto importante a se considerar. Mas é inegável que a lei mosaica, mais tarde, formalizou a prática do dízimo, estabeleceu regras mais claras, né? Definiu como ele deveria ser utilizado. Sim. Em Levítico 27, por exemplo, a gente tem uma descrição detalhada de como o dízimo deveria ser calculado, incluindo produtos agrícolas, até o gado. Nossa! E olha só que interessante. Deuteronômio 14 nos mostra como essa prática era vivida naquela época. Como assim? De 3 em 3 anos, os israelitas se reuniam e faziam uma grande festa com os dízimos que eles tinham guardado. Era um momento de celebrar a fartura da colheita, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e principalmente compartilhar com quem não tinha tanto. Levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, todos participavam dessa grande festa da generosidade. Que legal! Era quase um festival da comunidade, né? Era uma celebração da gratidão e da solidariedade. E nesse sistema, os levitas, por serem os responsáveis pelos serviços religiosos, eles não podiam possuir terras. Então eles dependiam do dízimo para o sustento. Ou seja, o dízimo tinha uma função social muito importante naquela época. Garantia o bem-estar de toda a comunidade. Faz todo sentido. Mas e aí? Como essa prática do dízimo se encaixa no Novo Testamento? Afinal, a gente sabe que Jesus inaugurou uma nova aliança e muita coisa mudou. Essa é uma das questões mais debatidas quando o assunto é dízimo. Verdade. A Bíblia não fala diretamente sobre a obrigatoriedade do dízimo para os cristãos, mas também nos orienta a não omitir as práticas da lei, como a gente vê em Mateus 23,23 e Lucas 11,42. Mas esses versículos foram ditos por Jesus aos judeus, que ainda viviam sob a lei, né? Sim. Será que a gente pode aplicar essas palavras diretamente aos cristãos de hoje? Ou será que a gente precisa levar em conta o contexto histórico? Com certeza. O contexto histórico é fundamental para a gente interpretar corretamente as escrituras. E tem mais uma questão que intriga muita gente. A ausência da prática do dízimo nas cartas dos apóstolos, se eles consideravam o dízimo algo tão fundamental para a vida do cristão, por que não recomendaram de forma mais explícita? É verdade. Se o dízimo fosse tão importante, era de se esperar que Paulo, por exemplo, mencionasse ele em suas cartas. Pois é. E aí, como a gente explica isso? Para entender melhor essa aparente contradição, a gente precisa mergulhar no debate central sobre o dízimo. Ele é lei ou graça? Essa é a grande questão, né? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. É lei ou graça? Que dúvida cruel! Mas olha, a gente encontra diferentes perspectivas sobre isso. Uma delas defende que o dízimo, como parte da lei, foi cumprido por Cristo e, portanto, não se aplica mais aos cristãos. Tipo, a lei seria a casca da fruta e a graça, a fruta em si. Com a vinda de Jesus, a gente pode desfrutar da fruta sem precisar se preocupar com a casca. Gostei da analogia. Essa visão encontra respaldo em Gálatas 5,3-4, que diz: De novo vos digo que, todos quantos vos justificais pela lei, está separados de Cristo, caístes da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Ou seja, se a gente se apega à lei para alcançar a salvação, a gente acaba se distanciando da graça. Faz sentido.
Mas e o outro lado da moeda? Qual o argumento contrário? O argumento contrário se baseia em Malaquias 3.10, que diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Uau, que passagem forte. A promessa de bênçãos para quem devolve o dízimo é deixar qualquer um pensativo. Mas será que essa promessa ainda vale para os cristãos de hoje? É a pergunta que não quer calar, né? E é aqui que o debate esquenta. Muita gente argumenta que, se a promessa de bênçãos em Malaquias 3.10 ainda é válida, a prática do dízimo também deveria ser. Seria meio que, se Deus se comprometeu a abençoar quem devolve o dízimo, essa prática não poderia ter sido simplesmente esquecida com a chegada do Novo Testamento. Exato. E tem mais um ponto importante nesse debate. A questão da maldição do devorador. Já ouviu falar? Já. É aquela ideia de que, se a gente não devolver o dízimo, Deus permite que um devorador consuma as nossas finanças, né? Isso. A gente encontra essa menção em Malaquias 3.11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, complicou. De um lado, a gente tem a promessa de bênçãos abundantes e do outro, a ameaça de um devorador implacável. E agora? Em quem a gente acredita? Acho que o mais importante é a gente não se deixar levar pelo medo. Usar esse tipo de argumento para pressionar as pessoas a dizimarem não me parece muito justo. Afinal, Deus nos ama incondicionalmente. Verdade. Mas, saindo um pouco do campo da teologia, como será que esse debate se aplica à realidade da igreja contemporânea? Essa é a parte mais interessante do nosso mergulho. Porque a gente sai do mundo das ideias e entra na prática. A verdade é que a prática do dízimo enfrenta muitos desafios no mundo moderno. A gente vive numa sociedade cada vez mais secularizada, em que as pessoas questionam a transparência financeira das instituições, inclusive das igrejas. Sem falar na teologia da prosperidade, né? Que muitos consideram uma distorção do verdadeiro sentido do dízimo. É como se o dízimo virasse uma moeda de troca para conseguir bens materiais. É isso aí. Como se a gente estivesse negociando com Deus. Se eu te der 10%, você me dá 100% de volta. Mas a gente sabe que a relação com Deus vai muito além disso. Com certeza. E quando a gente compara o dízimo como era praticado no Antigo Testamento para sustentar os levitas, que não podiam ter propriedades com a realidade de muitas igrejas e líderes religiosos hoje, a gente percebe uma diferença enorme. É verdade, a gente acaba te perguntando. Será que as igrejas estão usando os dízimos da forma correta? Será que o objetivo principal de ajudar os necessitados, promover a justiça social e cuidar dos mais vulneráveis está sendo cumprido? Essa é uma questão que todos nós precisamos refletir. E nesse ponto, acho que é fundamental a gente diferenciar o dízimo das ofertas, né? Afinal, são conceitos distintos com propósitos diferentes. Sem dúvida. O dízimo, como vimos, era a 10ª parte da produção e dos rendimentos, destinada ao sustento dos levitas e ao cuidado dos pobres. Já as ofertas são doações voluntárias motivadas pela generosidade do coração. A gente encontra exemplos de ofertas em vários momentos da Bíblia, como na construção do tabernáculo no deserto. O povo, movido por um profundo desejo de honrar a Deus, doou com alegria e liberalidade tudo o que podia, a ponto de Moisés ter que pedir para pararem de trazer ofertas. Esses exemplos nos mostram a beleza da generosidade cristã. Deus se alegra quando damos com alegria, sem constrangimento, movidos pelo amor a Ele e ao próximo. Mas será que às vezes a ênfase no dízimo não acaba obscurecendo a importância da generosidade em outras áreas da vida? Boa pergunta. Será que a gente não acaba focando tanto no dízimo que esquece de ser generoso no dia a dia, nos relacionamentos, nas pequenas coisas? Pode ser. É importante a gente ter cuidado para não transformar o dízimo numa obrigação fria e calculista. A generosidade cristã deve se manifestar em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Concordo. E falando em desafios contemporâneos, a gente não pode deixar de dar uma olhada nas desculpas mais comuns que as pessoas usam para não dizimarem. A gente encontrou cada pérola nos comentários dos nossos materiais. Verdade. Prepare-se para dar boas risadas. A gente tem aqui um verdadeiro festival de criatividade. Não sobra, a igreja é rica, não concordo com a administração, não sinto no meu coração. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. E por aí vai. Nossa. E como a gente lida com essa variedade de justificativas? A gente analisa cada uma delas à luz das escrituras e das diferentes perspectivas teológicas que a gente viu até agora. A ideia não é julgar ninguém, mas sim incentivar o ouvinte a fazer uma reflexão crítica e honesta sobre a sua relação com o dízimo. Perfeito. Acho que a gente já explorou bastante esse tema, né? Que tal recapitularmos os pontos-chave do nosso mergulho de hoje? Beleza. A gente começou lá atrás, né? Falando da longa história do dízimo. Desde Abraão e Jacó, passando pela lei mosaica, até chegar nesse debate sobre a sua relevância no Novo Testamento. É verdade.
Vimos que a prática do dízimo no Antigo Testamento tinha uma função social importante, né? Sustentar os levitas, cuidar dos mais vulneráveis. Mas a gente não pode romantizar essa prática, né? Vimos que Abraão e Jacó prometeram dízimo em situações muito específicas. Não temos como ter certeza se eles faziam isso de forma regular. E no Novo Testamento, a gente se depara com a questão da graça versus lei, né? O dízimo, como parte da lei, foi abolido por Cristo ou continua sendo um princípio válido para os cristãos? E aí entra em cena Malaquias 3.10 com a promessa de bênçãos para quem devolve o dízimo e a maldição do devorador para quem não devolve. E a gente discute bastante como esse tipo de argumento baseado no medo não combina muito com o caráter de Deus, né? A generosidade cristã deve ser motivada pelo amor, pela gratidão, pelo desejo de contribuir para o reino. Falando em reino, acho importante a gente analisar a prática do dízimo na igreja contemporânea, né? Com todos os seus desafios. A secularização, a questão da transparência financeira, a teologia da prosperidade. Pois é. E sem esquecer das desculpas criativas que as pessoas usam para não dizimarem. Mas no fundo o que importa é a gente ter uma relação honesta com Deus, né? Buscando entender a sua vontade e agindo com sinceridade. Verdade. E depois desse mergulho profundo, qual a pergunta que fica para o nosso ouvinte? Acho que a pergunta que fica é: qual o seu entendimento sobre o dízimo? Como essa prática se conecta com a sua fé, com os seus valores, com a sua vida? Boa. A gente não tem a pretensão de dar respostas definitivas, né? Mas a gente espera ter provocado algumas reflexões, apresentado diferentes perspectivas e instigado a busca por mais conhecimento. É isso aí. A gente te convida, ouvinte, a continuar essa jornada para pesquisar, dialogar, construir a sua própria convicção sobre o dízimo. E é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no tema do dízimo. A gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive, com um novo tema, novas fontes e, claro, novas reflexões. Até lá. Tchau, tchau.